Estamos de volta aqui no nosso intervalo comercial. Vamos continuar com a doutora Caroline Rocha, especialista em comportamento animal. Eu fiz uma pergunta antes do intervalo e gostaria que ela respondesse para a gente. Ela chama muito o proprietário do animal de tutor. Doutora Caroline, explica para a gente qual que é a diferença entre dono, proprietário e tutor. Embora acho que a gente é dono do carro, da casa, a gente não é dono do cachorro, não é isso? Sim, exatamente. Exatamente, Marcos. Porque eu gosto muito de usar, eu adoto esse termo tutor. Nós médicos veterinários temos tentado cada vez mais colocar essa questão do bem-estar presente, né, em pauta, quando a gente fala dos animais, especialmente dos animais domésticos de companhia. O termo dono, proprietário, tem esse lado muito de posse, né, como se fosse um bem, um objeto da pessoa. E a gente gosta de pensar no cão, no gato, como um companheiro, como um animal que divide a vida conosco, que nos ensina e que aprende com a gente também. Então, eu gosto de usar esse termo porque deixa mais claro essa questão de companheirismo, de ensino, de aprendizado, e eu acho que as palavras têm um poder muito forte. Então, eu acho que a gente mudando esse vocabulário, a gente pode mudar alguma coisa na mentalidade também das pessoas. Perfeito. Carolina, nós citamos o estresse, né? Como é que, negativo, o que você estava explicando, né? Como é que você vê esse estresse negativo como impacto para o aparecimento ou agravação dos transtornos de comportamento hoje em dia? Bom, o estresse negativo, ele pode... o que acontece? Quando o animal ele sente esse estresse, que, lembrando, é muito individual, o que parece estressante para um animal, um estímulo estressante pode não ser para outro, isso é muito individual. Ele pode, quando ele está numa situação estressante, ele vai ativar certos centros de resposta ao estresse. E esses centros, eles liberam certas substâncias, noradrenalina, adrenalina, hormônios, e essas substâncias podem ter consequências muito grandes para o animal. Então, ele pode alterar comportamento, deixar o animal mais irritado, mais hiperativo, ansioso. E ele também pode alterar diversas funções. Então, assim, doenças cardiovasculares, gástricas, intestinais, função reprodutiva, alterações de alimentação. Ele pode influenciar muito nisso. E também, quando o animal ele tenta lidar com essa dificuldade, com essa situação estressante, ele pode mudar o comportamento dele. E essa mudança, ela pode ser positiva, ele ter um resultado legal, ele melhorar essa situação estressante ou não. E quando não melhora, pode trazer consequências muito graves para o animal. Quais são os principais transtornos de comportamento que você atende no seu dia a dia? Os principais transtornos que os mais frequentes, né, que a gente vê atendendo cães, a gente pode pensar muito em agressividade, diversos tipos de agressividade, cão que morde muito, então aquela mordedura que destrói, a destruição de objetos na casa, de brinquedos. Também eliminações, então cocô e xixi fora do lugar, em local inadequado. Vocalização excessiva, que é latir excessivamente, né? Em gatos, a gente pensa também em agressividade, eliminações fora do local, que é muito importante em gatos, e arranhar. Então, arranhar móveis na casa. E lembrando que uma situação pode ser desfavorável para o animal, então trazer prejuízos para o animal, mas o tutor em si não sente essa diferença, ele não percebe. E tem situações que para o animal pode ser típico, não pode trazer prejuízo, mas que para o dono cria uma desarmonia no lar, né? Então, por exemplo, um cão que faz cocô e xixi na cozinha da casa. Para o cão é um comportamento normal, ele está fazendo xixi, é normal. Agora, para o tutor, isso pode trazer uma grande desarmonia no lar. Então, a convivência entre eles pode ser muito difícil. Isso a gente tem que estar sempre pensando. Perfeito. Doutora Carolina, com relação aos transtornos humanos, qual que é a relação entre os transtornos do animal e os transtornos do homem? Como veterinário clínico, o que eu observo é assim... cliente ansioso ou tutor ansioso, cachorro ansioso. Tutor calmo, cachorro calmo. Existe essa relação? Sim, é engraçado porque já tem pesquisas mostrando realmente, Marcos, que tem essa relação. Então, a gente sabe que os cães têm a percepção dos estados, né, mentais dos tutores, né? Então, eles acabam, se o ambiente em que ele está, ele é ansioso, as pessoas são ansiosas no lar, é muito natural que o cão também
tem esse comportamento, né? Pela organização do lar, pela organização dos estímulos, enfim, das respostas, né? Então a gente percebe isso sim. A educação do animal é muito importante, a forma como ele é criado pode influenciar muito no comportamento do animal. E especialmente nos primeiros meses de vida, a gente fala nos cães de 3 a 12 meses e nos gatos de 3 a 7 meses, os estímulos com que o animal tem contato são muito importantes para o resto da vida do animal. E com relação à prevenção, já que você citou, eu acho que a gente tem todo o interesse em fazer com que o animal não adoeça, né? A medicina, no geral, ela trabalha de uma forma inteligente com a prevenção. Quais as dicas que você dá para um tutor de cão ou de gato para que não tenha que te procurar? Sim, exato. É a perguntinha chave, mas realmente é muito importante, porque como você falou, a prevenção é chave, né? Tem várias medidas, Marcos, para realmente prevenir problemas comportamentais e elas são o principal, né? A prevenção é principal, é mais importante a medida. E desde a seleção do animal, então, seja ele adotado, seja ele um animal que foi comprado, né? Adquirido num canil, etc. A escolha do animal, seja a raça do animal, seja o indivíduo em si, é muito importante. E é o primeiro passo. A forma como você lida com o animal em casa é muito importante. Então, como você fala com o animal, aonde ele vai comer, como você dá a comida, aonde ele vai dormir, todas as medidas são muito importantes. Medidas de enriquecimento ambiental, então os brinquedos que você pode ter, são muito importantes para o animal. Quer dizer, toda essa questão do entretenimento na vida dele, quer dizer, hoje a rotina a pessoa sai de manhã, a verticalização das cidades fez com que o animal vivesse em apartamento, volta à noite, o animal sozinho. Exatamente. Tudo errado. Tudo errado. Exatamente. Por vezes a gente vê, inclusive, com animais de produção, né? Então, produção de carne, ovos, etc. A gente vê animais proprietários, nesse caso a gente fala proprietário, né? Que eles têm essa noção de bem-estar animal, então isso está sendo visado. Agora, para animais de companhia é muito interessante, porque a gente realmente não vê, a gente tem falta disso, e não é simplesmente comprar brinquedos, e não é colocar o brinquedo em casa e deixar, então é muito mais complexo que isso. É muito mais complexo. Na verdade, o pessoal de grandes animais ou animais de produção entende isso de uma forma, porque isso influi diretamente no prejuízo. Exato. Ou não que ele vai ter, que ele pode ter, não é isso? É muito mais objetivo, né? Objetivo. Ele tem um retorno financeiro disso, a gente não. E muitas vezes a gente não percebe os sinais comportamentais que os animais estão tentando passar. Então, certos sinais de estresse, de dor, a gente não percebe. Porque a gente realmente tem que conhecer o assunto, né? O animal não fala como a gente, né? Então, não é tão nítido, né, doutor? Agora, essa questão da sua graduação, você de médica veterinária vai ser psicóloga. Como é que você viu essa necessidade? Que ano você está no curso de graduação? Olha, Marcos, eu estou começando o 2º ano. Na verdade, eu comecei o meu mestrado em psicologia lá na USP, no mesmo ano que eu comecei a graduação em psicologia na PUC. Mas eu vi essa necessidade muito grande, porque a interação animal e tutor é um vínculo assim muito forte, que a gente vê que tem consequências muito grandes, tanto para o bem-estar do animal quanto do humano. Eu trabalho muito na área de interação assistida por animais, então são trabalhos de atividade, terapia assistida. A minha tese tem muito a ver com isso, com o estresse do animal nessas interações, e a gente percebe que esse vínculo é muito forte, e ele pode trazer benefícios tanto para o cão quanto para o tutor, se ele é feito de uma maneira adequada. Então a gente sabe que hoje os animais eles podem trazer benefícios muito grandes para idosos, para crianças também e para pessoas adoecidas. Assim, a gente tem resultados específicos de hormônios, de alteração hormonal relacionados ao bem-estar, tanto de um quanto de outro. É a utilização do animal na terapia. Exato. Nas terapias. Exatamente. Para o homem, são benefícios para o homem. Então, desde o animal interagindo em hospitais, em clínicas, ou seja, em terapia mesmo, com psicólogos mesmo. E é uma coisa que é interessante porque no Brasil ainda está relativamente no começo, tem que ser muito, muito bem estudado, porque são situações críticas para o bem-estar do animal, mas fora do Brasil já é uma coisa mais estabelecida. Quer dizer, aqui comportamento está engatinhando, ou não? Sim, sim, sim. Tá engatinhando. Tá no meio do caminho, a gente pode falar. Já está começando a andar. Começando a andar, exato.
Muito bem. Doutora Carolina, eu gostaria que a senhora deixasse seus contatos, seu telefone, seu e-mail, caso os telespectadores da TV Mundi, do programa Mundi Animal tenham, eles entrarem em contato com você. Claro. Eu tenho um site, ele está ainda começando a funcionar, daqui a umas 2 semaninhas, que é www.carolinarrocha.com.br. Tem também o Facebook, que eu sempre posto informações 4 vezes por semana, que é o facebook.com/Carolina Rocha Comportamento. E tem também o meu telefone, que é 99953-9409. E o meu e-mail, que é contato@carolinarrocha.com.br. Mas vou gostar muito de ouvir vocês. Excelente. Quero te agradecer a participação aqui no nosso programa, Mundo Animal. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você, Marcos. Muito bom. Não falei que o assunto era interessante? Pois é, nós tínhamos pelo menos mais umas 20 perguntas para fazer para a doutora Caroline. Caso você tenha uma sugestão de pauta, uma crítica, mande um e-mail para mundianimal@tvmundi.com.br. Até o nosso próximo programa.